Datas significativas do mês de outubro. Dia 2 de outubro de 1960, Dia da Paz Mundial. No dia 2 de outubro de 1960, após 5 meses de sua posse como terceiro presidente da Soka Gakkai, Daisaki Ikeda partiu para sua primeira viagem internacional com a missão de propagar os ideais pacifistas do budismo de Nichiren Daishonin e da Soka Gakkai. Essa data ficou conhecida como Dia da Paz Mundial e foi escolhida por Ikeda Sensei para relembrar o dia do falecimento de seu mestre, o segundo presidente Josei Toda, ocorrida em 2 de abril de 1958. A viagem durou 24 dias, durante os quais foram visitadas as cidades norte-americanas de Honolulu, São Francisco, Seattle, Chicago, Nova York, Washington e Los Angeles, além de São Paulo, no Brasil, e Toronto, no Canadá. – 4 de outubro de 1970. Fundação do Grupo Cerejeira da BSGI. Em 4 de outubro de 1970, foi fundado o Grupo Cerejeira da BSGI, com o espírito de atuar nas sombras e polir a vida, treinando-se na disciplina, dedicação e empenho. Trata-se de um grupo de treinamento em que as integrantes têm a oportunidade de desenvolver o seu potencial, tornando-se modelo de cidadania, elegância, boas maneiras, humanismo, senso de responsabilidade e missão. É delas a responsabilidade pela recepção nos eventos, condução e orientação, limpeza e arrumação, logística e outros sem número de tarefas, sem as quais nenhuma atividade pode acontecer de forma plena. A flor de cerejeira, que dá nome ao grupo, tem uma interessante característica. Quanto mais rigoroso o inverno, mais belas florescem na primavera. Metaforicamente, a exuberância de cada integrante do grupo advém do esforço de seu desafio pessoal e individual, qual a linda e delicada flor. Quanto mais intensas forem as dificuldades, maior será o brilho da vida e da vitória da jovem que atua como cerejeira. 12 de outubro de 1279. Inscrição do Daigo Honzo. A perseguição de Tatsunokuchi, ocorrida em 12 de setembro de 1271, foi um acontecimento de extrema importância por ter sido o momento em que Nichiren Daishonin, escapando por pouco de ser decapitado, abandona a identidade transitória e revela a verdadeira, ou seja, a partir deste evento, ele assume a identidade do Buda original dos últimos dias da lei. Foi desse momento em diante também que ele passou a inscrever o Gohonzon a alguns de seus discípulos, possibilitando-os a se relacionarem de forma direta com a lei. Em 21 de setembro de 1279, 20 camponeses foram presos e 3 deles decapitados por se recusarem a abandonar a fé no budismo de Nichiren Daishonin. Este episódio ficou conhecido como Perseguição de Atsuhara e marcou a chegada do tempo certo, o momento do cumprimento do advento do Buda Nichiren neste mundo. Vendo a atitude destemida de seus discípulos nesse confronto direto, chegando ao ponto de darem a própria vida em defesa da lei, Daishonin escreve o Daigo Honzo, o supremo objeto de devoção, para toda a humanidade em 12 de outubro de 1279. – 13 de outubro de 1282, falecimento de Nichiren Daishonin. Em setembro de 1282, aos 60 anos de idade e com a saúde já debilitada, Nichiren Daishonin decidiu visitar a localidade de sua juventude. Montado em um cavalo que lhe fora presenteado pelos seus discípulos, partiu para a província de Awa, atual Chiba. Porém, Daishonin se vê obrigado a parar na província de Musashi, que hoje faz parte da prefeitura urbana de Tóquio, por estar fraco demais para continuar. Ele é então levado para a residência da família Munenaka, onde permanece em repouso por algumas semanas. Sentindo que a morte estava próxima, nomeou Nico Shonin como seu sucessor e encorajou todos os seus seguidores a continuar a tarefa de propagação da fé.
às 8 horas da manhã do dia 13 de outubro de 1282, rodeado pelos discípulos recitando respeitosamente o Nam-myoho Renge-kyo, Daishonin faleceu serenamente. – 17 de outubro de 1999. Realização da Convenção Cultural dos Jovens, mais conhecida como Convenção da Chuva. No dia 17 de outubro de 1999, foi realizada a Convenção Cultural dos Jovens no Centro Cultural Campestre, com a presença de 10 mil representantes do Brasil e 237 companheiros da América Latina. Durante a atividade, caiu uma forte chuva, porém nada abalou a ardente paixão e determinação dos participantes, que selaram juntos um nobre compromisso. Não importando o que, haveremos de vencer. Nenhuma chuva e nenhum obstáculo nos acovardará. Eis a nossa decisão. Mestre, confie em nós. O ponto fundamental da convenção foi a passagem do bastão espiritual do Kosen Rufu para os jovens. Essa atividade é carinhosamente lembrada como Convenção da Chuva, e hoje aqueles estudantes e jovens da época atuam na linha de frente do Kosen Rufu, tendo sempre como base o juramento realizado em 1999. – 19 de outubro de 1960, fundação da BSGI. A viagem iniciada pelo presidente Ikeda no dia 2 de outubro de 1960 incluía a passagem pela cidade de São Paulo. Sua partida para o Brasil no dia 18, por pouco não foi cancelada, devido à sua saúde debilitada. Um dos integrantes da comitiva, preocupado, pediu-lhe que ficasse nos Estados Unidos para se cuidar. No entanto, Ikeda-sensei recusou-se a desistir e declarou cheia de coragem: "Existem companheiros que estão me aguardando. Jamais cancelaria a viagem, sabendo que eles estão me esperando. Houve alguma vez que o presidente Toda recuou em meio a uma luta? Eu sou discípulo do presidente Toda. Eu vou. Vou sem falta, custe o que custar. Se tiver de tombar, então tombarei em combate. Que desventura pode haver nisso?" No dia 19 de outubro, à 1h20 da manhã, o presidente e sua comitiva chegaram a São Paulo, onde foram recebidos pelos membros brasileiros ao som da canção Ifudodô no Uta. Embora a fundação do primeiro distrito tenha se realizado no dia seguinte, a data de sua chegada é considerada também como o dia da fundação da BSGI. – 19 de outubro de 1982, fundação do Grupo Socarrán da BSGI. O Grupo Socarrán é o responsável pela organização, segurança e proteção às pessoas nas atividades promovidas pela Soka Gakkai. Surgiu no Japão em 4 de novembro de 1976, sendo oficialmente apresentado no dia seguinte. Neste período, a Soka Gakkai crescia, e com ela a necessidade de se formar um grupo específico para organizar a parte operacional das atividades. A Academia Yusohan, predecessora do Socarrán, foi oficialmente formada ainda sob a liderança do segundo presidente Josei Toda. Sua missão original foi descrita em 1955 pelo terceiro presidente Daisaku Ikeda, como sendo a encarregada pela importante missão de supervisionar o movimento dos membros da Soka Gakkai que vem ao templo principal, na época o templo Daisekiji em Shizuoka, para reverenciar o Daigo Honso. Sensei declarou ainda que não é preciso dizer que apenas os membros mais capacitados da divisão masculina de jovens são escolhidos para cumprir essa responsabilidade. No Brasil, a fundação ocorreu em 19 de outubro de 1982, dia da BSGI. Era um grupo de 20 pessoas liderado pelo então vice-coordenador da DMJ, Naoto Yoshikawa. Ser Socarrán significa promover o avanço do movimento do Kosen Rufu, operacionalizando todas as atividades da organização. A missão é única: proteger a Soka Gakkai. 20 de outubro de 1960, fundação do Distrito Brasil. No dia 20 de outubro de 1960, no salão do restaurante Chá Flora, no bairro da Liberdade em São Paulo,
o presidente Ikeda, diante de cerca de 150 pessoas ali reunidas, anunciou a fundação do primeiro distrito fora do Japão, o Distrito Brasil, que era composto das comunidades de São Paulo, Arujá e Campinas. Nessa ocasião, ele disse: "O Brasil tornou-se pioneiro do cocenrufo mundial. Aqui existe um potencial ilimitado para o futuro. Como desbravadores da paz e da felicidade, solicito aos senhores que abram em meu lugar o caminho do cocenrufo do Brasil. Por favor, conto com os senhores."